Será que valeu a pena investir R$ 650 todos os meses na minha carteira de fundos imobiliários? É uma carteira real, ao qual eu iniciei ali em agosto de 2020. Vamos ver quanto que ela pagou de dividendos, vamos ver como é que está o patrimônio dessa carteira e vamos comparar com algumas ações. Será que realmente valeu a pena investir em fundos imobiliários? Já deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? Então, antes da gente começar aqui a entrar nos números, eu preciso destacar alguns pontos para vocês. Primeiro, essa carteira de fundos imobiliários são ativos que eu fui comprando aqui ao longo do tempo, de verdade mesmo. Alguns deles estão há muito tempo, outros foram entrando no meio do caminho. E eu tirei desse histórico aqui os fundos que entraram e saíram da minha carteira, que foi ali os de shopping, que eu comprei ali na pandemia e vendi depois com uma grande valorização, para não ficar muito tumultuado a análise. E também tirei os meus dois erros, que foi o XPLG11 e o XPIN11, que eu comprei ali na pandemia também, naquela época, e eles despencaram aí por conta de má gestão, tá? Enfim, do gestor, não minha. Enfim, então eu tirei de um lado os erros, do outro lado o acerto, né, que já nem estão mais na carteira mesmo, e esses ativos aqui, independente se eu comprei ele na alta ou na baixa, estão todos aqui com o histórico bonitinho, tá? Então, você vê aqui que a maioria foi ficando positiva ao longo do tempo, e justamente o fundo imobiliário que eu tenho o maior peso na carteira está com uma valorização menorzinha de 3,77. O segundo aqui também uma valorização pequena de 1,54. Os outros aqui já estão com uma valorização maior, né? O próprio MAL 11 aqui está com 17,70 aqui de valorização. Enfim, essa carteira chegou a um patrimônio então de 37.821. A valorização da carteira está em 6,61, sem contar os dividendos, e você não pode fazer de forma alguma é pegar esse número de 6,61 e comparar com a inflação do período todo, até porque os aportes foram acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, mês passado eu aportei nos fundos imobiliários. Eu não posso pegar o aporte do mês passado e querer cobrar dele uma inflação de 3 anos aí ou mais. Então não faz sentido, tá? Você tem que ver a rentabilidade ponderada. Porém, o que aconteceu? Eu só tinha registrado nessa carteira os erros ali, que eram os XPIN11 e XPLG11, e aí a rentabilidade ponderada estava negativa, eu excluí eles, mas ainda não atualizou aqui no Investidor 10. Essa rentabilidade ponderada demora um pouquinho para atualizar, então não vou poder mostrar para vocês a rentabilidade real, que é essa rentabilidade ponderada aqui, tá? Mas só para vocês terem uma noção, os erros no XPIN e no XPLG11 me causaram uma negatividade. Não estão aqui os acertos dos shoppings, tá? Mas olha só. Erro também pode acontecer em fundos imobiliários. Já em ações, quem acompanha eu aqui no canal deve ter percebido que você ser preciso nos aportes, você realmente comprar na baixa, preço importa, né? Então, quanto mais barato você compra e persiste também na ação, você acaba aí tendo uma valorização maior, tá? Já em fundos imobiliários, eu acredito que a pessoa que investe em fundos imobiliários, ela quer mais tranquilidade, né? Ela quer fazer análise, obviamente quer ver ali um pouquinho dos múltiplos, quer ver o relatório gerencial, mas não quer ficar ali acompanhando tão de perto assim ali o dia a dia, né? Imagino eu que senão não faz sentido. Se for para você perder muito tempo acompanhando, é melhor as ações mesmo, né? Então, para ficar justo, nós vamos pegar essa minha carteira de fundos imobiliários, ao qual eu fui aportando ali na minha lógica, enquanto no cara das ações nós vamos pegar simplesmente um cara que saiu aportando todos os meses aí o mesmo valor em algumas ações específicas, e aí a gente faz a comparação. Em termos de dividendo, ela foi crescendo ao longo do tempo, a bola de neve, né? Primeiro ano fechado completo pagou apenas em média de R$ 49, no segundo já foi para 129, no terceiro 232,50, e agora nós começamos o ano com 327, mas deu uma caidinha aqui, né? O começo do ano e o fim do ano costumam ter dividendos aí maiores, tá? Enfim, aqui conseguimos ver a progressão dos dividendos, eles foram crescendo aí ao longo do tempo, então realmente em termos de dividendo o negócio funcionou. Então ficou assim, no total aportei 35.476, porém tivemos uma valorização, eles estão valendo agora 37.821. Só que também ganhei dividendos ao longo do tempo, em torno de 6.195. Eu sei que ali nós temos 6.121, mas eu já estou colocando os dividendos que ainda vão ser pagos neste mês, tá? Então já fechei o mês aqui, 6.195. Do bolso, então, tirando o que eu aportei com os dividendos, é como se eu tivesse aportado apenas 29.281, isso aqui vindo do bolso, tá? O que acaba dando uma média de R$ 665 por mês e um dividend yield total aqui, baseado no valor que eu aportei do bolso, de 21,2% nestes 44 meses. Então vamos trabalhar um pouco esses números aqui, né? Então a gente aportou 29 mil e pouco aqui ao longo desse período. Hoje, com a valorização e tudo mais, nós temos um yield on cost de 1%, analisado então 12%, e o yield composto aqui analisado seria de 12,8%. Só que
Não é bem assim, porque nós tivemos uma inflação também, né? E aí, como eu já disse para vocês, eu teria que fazer a inflação contabilizada mês a mês. Aí fica muito complicado, dá maior trabalho, né? Não dá para fazer assim. A ferramenta ainda não atualizou os números, então eu vou supor aqui que tivemos uma inflação que esse 29.281 ao longo desse tempo é como se eu tivesse aportado então 32 mil mais ou menos por isso, tá? Então é como se estivesse tendo um yield on cost de 0,92, né? Um composto analisado aqui de 11,6. Ainda assim deu uma valorização, porque baseado no valor atual que eu tenho em fundos imobiliários, está tendo um yield on cost de 0,78, né? 9,4 ao ano, 9,8 aqui no yield composto. É um yield bastante bacana, mas obviamente ao longo do tempo, conforme vai valorizando aqui, nós vamos tendo esse ganho de dividendos. E aí que tem já a principal diferença em relação aos fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de papel não costumam valorizar a cota. Aqui, nos fundos imobiliários de tijolo, tem a valorização da cota, tá? E é importante que você esqueça a exceção. Não existe essa de, o fundo imobiliário tal não valorizou, que o fundo imobiliário de papel tal valorizou. Cara, esquece. A premissa base é o seguinte: imóveis físicos, que são os fundos imobiliários de tijolo, eles tendem a valorizar ao longo do tempo. Se não está valorizando, ou o gestor está fazendo besteira, ou o tipo de imóvel, como por exemplo, imóveis de escritório nesse momento, não estão bem. Mas no longo prazo, o que acontece com imóveis é valorizar. Já o fundo imobiliário de papel é dívida. Dívida é dívida, já está pré-combinada, já sabe quanto vai pagar e tudo mais, então por isso que eles não valorizam. Então essas são as premissas básicas, para de ficar pensando em exceção. Exceção é por conta do fundo imobiliário aí, ou da macro, como eu acabei de comentar, tá? Então eu simulei investir no mesmo período aqui em ações, ao ponto que combinasse aqui o valor total de aporte, tá? Então deu uma diferença nos valores mensais, porque essa plataforma acaba contando o último mês aqui também no aporte, tá? Enfim, dando aqui a mesma quantidade de aporte do bolso, nós temos aqui a Taesa com um desempenho de 6.264 em proventos e um patrimônio de 34.230. E eu mesmo já fiz uma série de simulações aqui com vocês da pessoa que comprava a Taesa nos topos, mesmo assim ela tinha rentabilidade muito bacana ao longo do tempo, só que a gente sempre tem que pensar de 7 anos em diante. Eu gosto de pensar como um mínimo aqui para a gente avaliar qualquer performance, 7 anos. E a grande verdade é que fim de 2020 até agora é pouco tempo, tá? Então a gente pegou aqui, ó, a Taesa, muitas vezes aqui na alta, tá? Sem considerar os dividendos aqui, tá? A gente vê que ela até tem uma queda. Então o que acontece é que ela pagou ótimos dividendos, mas a cotação não sai do lugar há um certo tempo, que é normal. Isso acontece várias vezes ao longo de diversas empresas diferentes, tá? Então eu já mostrei ao longo do tempo que a Taesa, mesmo comprador de topo, se dá muito bem com ela, mas precisa de tempo. Então a realidade é a seguinte: se você quer um retorno maior num prazo menor, você tem que ser mais assertivo nas compras, você tem que utilizar opções de repente para rentabilizar mais, enfim, tudo que você conseguir fazer aqui para extrair mais valor no curto prazo vai te ajudar. No entanto, se você não fizer nada disso, no longo prazo, empresas como a Taesa vão te recuperar sim, e eu tenho certeza que ela vai bater aí com mais folga os fundos imobiliários, tanto nos dividendos quanto no patrimônio total, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui. Então podemos ver que a Itaúsa, em termos de patrimônio, bateu aqui os nossos fundos imobiliários, mas em termos de dividendo, acabou aqui ficando um pouco para trás. A Itaúsa está numa pegada aqui de crescimento também, né? E ela trouxe aqui um pouco de oscilação, mas nunca ficou muito assim nas baixas. E aí vocês vão começar a ver a diferença do que é comprar ação que fica por um período mais longo na baixa. Olha só. Então, olha só, quando a gente chega na BB Seguridade, ela teve aqui uma valorização muito grande e a pessoa também ganhou ótimos dividendos, ganhou aqui em ambos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque a pessoa teve mais tempo para estar comprando ali no fundo da BB Seguridade. Eu lembro, na época que eu fazia vídeo da BB Seguridade, tinha pessoas que falavam, ação, como é que é, caranguejo, o cara falou isso, ação caranguejo que só anda de lado. Aí, andou mais tempo de lado, deu mais oportunidade, é sempre assim. Então, quando faca caindo eu não gosto muito também, eu já admiti outras vezes, eu prefiro ver ali um mercado ficando um pouco mais tranquilo com a ação e ela começar um período de lateralização, como tantas que vocês já viram que acontecer, né? Aí é bacana pra caramba. Pode ser que caia mais depois de uma lateralização? Pode, mas normalmente não é uma queda tão grande. A BB Seguridade foi exatamente isso, tá? Imagina o cara que foi mais preciso nas compras, ele consegue um desempenho ainda maior, tá? Mas enfim, comprando todos os meses, o cara conseguiu ainda assim um dividendo e uma valorização que bateu os fundos imobiliários. Copel com o crescimento que a empresa vem fazendo aqui, também com ótimos dividendos que ela pagou, ela conseguiu aqui uma valorização muito grande, né? 45 mil e pouco,
uma performance muito grande, mas em termos de dividendo ela perdeu aqui um pouco para os fundos imobiliários. Na verdade, perdeu consideravelmente, né? A Copel deu uma desacelerada nos dividendos. E olha só quem teve o melhor desempenho aqui das ações mais famosas aí de pagamento de dividendos. Foi o Banco do Brasil, porque ele ficou mais tempo no fundo. Ele ficou no fundo na época da pandemia, ele ficou no fundo depois da taxação de dividendos, ele ficou no fundo por causa de não sei o que, ele ficou no fundo por causa de tudo, né? Ele só se recuperou ali em alguns momentos, agora inclusive ele está na alta, o que também faz ajudar, né, a ter um ótimo patrimônio, ganhou aqui de lavada dos fundos imobiliários, assim como os dividendos também ganharam dos fundos imobiliários. Mas isso aqui a gente mostra que os fundos imobiliários também pagaram ótimos dividendos. Mas vamos ser justos também na seguinte conclusão. Ainda vale destacar que eu corrigi aqui o patrimônio, que eu tenho que pegar o atualizado aqui, o valorizado, né, para comparar com as ações. Enfim, então nós temos aqui os fundos imobiliários onde um humano tentou comprar da melhor forma possível, pelo menos ele tentou isso, né, eu no caso, não sei se eu consegui, mas eu acho que foi a performance até que bacaninha. Do outro lado, apenas um robozinho, vamos assim falar, comprando as ações aí mais famosinhas de cada setor. Eu peguei então um banco, o Banco do Brasil, peguei Itaúsa, que é muito famoso de dividendos, é uma holding ali, né, e tudo mais. Peguei uma elétrica transmissora, uma elétrica mais diversificada e uma seguradora. E se eu pegasse a Caixa de Seguridade, não teria histórico de tudo isso, mas também teria tido uma performance ainda melhor, né? Mas enfim, eu tentei diversificar sem escolher aqui uma que fosse ter uma performance superior ou melhor, enfim. De qualquer forma, é você que vai concluir, mas eu vou falar agora palavras cruciais, preste atenção. Então nós temos aqui sim 9,6% a menos de dividendos pagos pelas ações, o que não é tão ruim assim, né? Foi uma perda até que pouca, e uma valorização de 15,1% a mais nesse curto período de tempo. E isso aqui porque a pessoa não buscou comprar no fundo do poço, simplesmente ela conseguiu uma valorização maior nas ações. E aí é importante você ter o seguinte em mente, tá? O que realmente nos proporciona os dividendos é o patrimônio que você tem investido, tá? Então, se as ações elas valorizam mais, o que vai acontecer fatalmente é você ganhar mais dividendos em questão de poucos anos, as ações vão atropelar os fundos imobiliários, essa é a minha visão, tá? Porque o patrimônio é que acaba gerando dividendos. Se esse patrimônio continuar a subir, eles vão pagar mais e mais e mais e mais dividendos. Inclusive, se a pessoa quiser colocar no meio da jogada aqui uma ou outra ação de crescimento para ajudar esse patrimônio a ir crescendo mais, ao mesmo tempo que ela vai transformando parte disso em ações pagadoras de dividendos, mais ele vai conseguir acelerar isso. Enfim, mas também valeu essa análise para a gente ver que os fundos imobiliários não são tão ruins assim como o Barsi fala. É um investimento interessante. No curto prazo vai te gerar mais dividendos, sim. Se eu fosse utilizar fundo de papel, seria mais dividendo ainda e menos crescimento ainda. Então, na verdade, quanto mais crescimento, mais dividendo no longo prazo, tá? Essa aqui é a minha conclusão. Mas, de qualquer forma, ainda devo continuar investindo em fundos imobiliários, porém em proporção bem menor que as ações. E essa carteira também provavelmente vá para minha filha, junto com aquela carteira de ações que eu vou aqui aportando para ela, aí ela decide lá o que fazer mais para frente. Eu acho que rendas mensais também pode ser bacana aí. Enfim, eu acho que essa é uma comparação justa, onde a pessoa não é uma compradora de fundo, aqui uma excelente compradora de ações, mas ela é persistente ali. E aí ela teve essa performance em relação aos fundos imobiliários. Diga aí nos comentários o que você acha disso. Um abraço e até o próximo. Valeu!